Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando um comentário bíblico para você dos 27 livros do Novo Testamento. O Novo Testamento possui 27 livros, 260 capítulos. E nós estamos no 17º livro na ordem canônica, que é a Epístola de Paulo a Tito. Tito é uma carta relativamente pequena, 3 capítulos, 46 versos apenas. E agora nós vamos no capítulo 2, apesar de ser uma carta pequena, tem um grande valor essa carta de Paulo a Tito para pastores, para ministros. No capítulo 2 agora, Paulo vai falar sobre a sã doutrina, vai falar como é que Tito deve lidar com os velhos, com as mulheres, com os jovens, com os servos, e que Tito deve ser um exemplo em tudo. Depois nós vamos ter uma declaração de fé da graça salvadora, que se manifestou para salvar os homens, transformá-los, e é uma das declarações lindas no livro, nessa carta de Paulo a Tito. Vamos lá. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Já no capítulo 1, Paulo tinha dito no verso de número 9, que retendo firme a fiel palavra, que é essa característica do presbítero, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar como a sã doutrina. A sã doutrina certamente é a doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos são os ensinamentos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses ensinamentos nós encontramos bastante deles nos evangelhos, mas principalmente no evangelho da igreja, que é o evangelho de Mateus, onde vamos encontrar os ensinos de Jesus no Sermão do Monte, nas parábolas do capítulo 13, vários ensinos sobre o perdão. Então, essa é a sã doutrina que Paulo se refere. Tu, porém, falando a Tito, fala o que convém. Cabe ao obreiro usar o tempo que lhe é dado para falar, não para falar de si mesmo, mas para falar da doutrina, do ensino de Cristo. Aí ele diz, os velhos que sejam sóbrios, não é? Parece que era um pouco desordeiro os cretenses, e quando ele diz sejam sóbrios, parece que alguns cretenses gostavam de se embriagar. Então, para ele, os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, sãos na fé, no amor e na paciência. É isso que se requer normalmente de um servo de Deus, que ele seja sóbrio, né, mantenha a sua sobriedade, que ele seja grave, prudente, são na fé, no amor e na paciência. 6 qualidades Paulo pede aos velhos: sobriedade, gravidade, prudência, fé, amor e paciência, não é? A fé, o amor e a esperança são as 3 virtudes que Paulo fala muito. De vez em quando Paulo troca a esperança pela paciência, né? Paciência é outra virtude cristã que aparece. Então, fala de sobriedade, de gravidade, de prudência, de sã na fé, no amor e na paciência. Vamos ver as mulheres idosas. Ele vai aconselhar todo tipo, velhos, idosas, jovens, rapazes, todos os tipos. As mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver. Paulo não queria que as mulheres andassem de casa em casa, falando, não é, caluniando. Sejam sérias no seu viver, como convém a santas. Não caluniadoras, calúnia, não dadas a muito vinho. Parece que as mulheres cretenses gostavam de beber. Aos velhos ele manda ser sóbrio,
as mulheres idosas, ele manda que elas não sejam dadas a muito vinho, mestras no bem, em praticar o bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes. Então, as mais idosas deveriam servir de exemplo para mais novas e ensinar elas a serem prudentes, a amarem seus maridos e amarem seus filhos. O respeito era muito importante das mulheres idosas e ensinar as mais novas isso. Se as mulheres fizessem isso, ensinar a amar os seus maridos, a amar seus filhos, não dadas ao vinho, não andando caluniando, mestras do bem, elas iam mostrar um testemunho maravilhoso para com seus maridos, para com a comunidade, porque era uma ilha, numa ilha todo mundo se conhece, não é? Então é importante que haja sobriedade e seriedade. Amarem seus filhos, a serem moderadas, castas, boas donas de casa. Aqui a serem moderadas, as mais novas, casta, o sinal da castidade, né? E boas donas de casa, sujeitas a seu marido. Paulo sempre ensinou isso em Efésios, Colossenses e agora na carta a Tito, que as mulheres também fossem sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Caso uma mulher não fosse sujeita ao marido, o marido que não era crente, podia vir a blasfemar da palavra de Deus. Então, Paulo pede a sujeição sempre da mulher ao seu marido, para que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhante os jovens a que sejam moderados, não é? Então, os jovens também tinham obrigação de serem moderados. Note que Paulo fala aos velhos, fala às idosas, fala às mais novas, que aprendam com as mais velhas, a se sujeitar a seus maridos, e tinha um propósito, o testemunho cristão. E exorta semelhantemente os jovens que sejam também moderados. Tudo com moderação, temperança, era o que se esperava dos cristãos. E agora ele vai dizer diretamente a Tito: em tudo te dar por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Então, Tito, ao ensinar a doutrina, essa doutrina, como nós chamamos, a doutrina dos apóstolos, deveria mostrar-se incorrupção, ou seja, o seu ensino não podia ser corrompido, né? Gravidade. Paulo usa a palavra grave no verso 2 para os velhos, usa para Tito também gravidade, né? Seriedade, sinceridade. Sinceridade é a palavra da onde vem sem cera. Normalmente eu já expliquei isso, os vasos eram feitos de barro, levado ao forno, e alguns vasos trincavam. Quando o vaso trincava, para continuar pondo algum líquido dentro, eles punham cera para vedar as brechas do vaso. Tinha certos vasos que quando ia ao fogo não trincava, aí esse vaso era sem cera, era melhor qualidade. Os vasos que tinham rachadura, que punha cera, era com cera. Daí vem a palavra sinceridade, sem cera nos vasos, né? São aqueles que suportam as tribulações, o forno da tribulação, e não trinca, né? Então, mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Linguagem sã, a doutrina tem que ser sã, a linguagem que se emprega de um pregador deve ser uma linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe. Se um pregador não tem uma linguagem sã, se um pregador usa de palavras de baixo calão, isso vai dar ocasião para o adversário. Mas se o pregador usa uma linguagem saudável, se o pregador é irrepreensível, se o pregador mostra incorrupção, gravidade, seriedade, sinceridade, então o adversário se envergonha, não tendo nenhum mal que dizer de nós, não é? O adversário é sempre o inimigo,
que fica procurando brecha, fica procurando erro nos cristãos para os acusarem. E aí o adversário vai ficar envergonhado se ele não tiver nada para acusar. Paulo já falou aos idosos, às mulheres idosas, às jovens, aos jovens, a próprio Tito. Agora ele diz, exorta os servos a se sujeitarem a seu Senhor e em tudo agradem, não contradizendo. Havia muitos crentes, escravos, que tinham senhores, alguns tinham senhores bons, outros senhores não tão bons, mas Paulo diz, exorta aos servos que se sujeite ao seu Senhor e em tudo agrade. Por quê? Porque o servo fazendo assim, ele daria bom testemunho de Cristo e quem sabe o Senhor se converteria. Quem sabe o Senhor, vendo o testemunho do servo, também ia querer receber a Cristo. Mas se algum senhor tivesse um servo contradizente, um servo desobediente, isso seria um mau testemunho e o Senhor olharia para aquele servo e para o cristianismo com um certo desprezo. O nosso testemunho é muito importante. Se nós não ganhamos mais almas, às vezes é por causa do nosso testemunho. Então Paulo diz, exorta aos servos que se sujeite ao seu Senhor. Ao se sujeitar ao seu Senhor é como se sujeitar a Cristo. E em tudo agrade, não contradizendo, não defraudando, não pegando nada que não te pertence, não é? Não defraudando o Senhor, antes mostrando toda a boa lealdade. Lembra que ele já tinha dito, no verso 12, que um dos próprios profetas disse, os cretentes são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Então, Paulo está aconselhando aos servos que não sejam assim, que sejam tementes, submissos, mostrando toda boa lealdade, leal, servos leais, para que em tudo seja ornamentado da doutrina de Deus, nosso Salvador. Doutrina de Deus. Pronto, agora Paulo mencionou uma das doutrinas. Existe a doutrina dos apóstolos, que é o ensino que Cristo deixou. Existe a doutrina de Deus, que é o ensino de Deus, nosso Salvador. Existe a doutrina de Cristo, que nós chamamos de cristologia. Existe a doutrina dos anjos. Existem muitas doutrinas e nós encontramos todas elas na Escritura. A doutrina da salvação que se manifestou em Cristo Jesus, que é exatamente agora o que vai ser tratado. A graça transformadora, a graça libertadora, a graça que vem ensinando, que vem transformando o homem. Vamos lá, nosso Salvador, verso 11. Agora, do verso 11 ao 14, nós temos uma definição da graça manifestada a todos, a qual Tito deveria falar. Verso 11, porque a graça de Deus se é manifestado. Eu gosto dessa palavra de Paulo, manifestado, não é? Ele mencionou no verso 3, que a sua palavra, manifestou a sua palavra pela pregação. E agora ele pega e diz que a graça de Deus se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Esse era o desejo de Deus, que todos viessem ao conhecimento da verdade, a salvação em Cristo. E aí Paulo menciona que essa graça se é manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Note que, novamente, aqui derruba essa teoria aí que tem alguns predestinados para ir para o céu. A salvação é para todos os homens, todos. Nem todos são para salvação, mas a salvação de Deus é para todos. A vontade de Deus é que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Então, olha como a graça se é manifestado, trazendo o quê? Salvação a todos os homens.
ensinando-nos, a graça nos ensina, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que a graça ensina? Ensina-nos a negar o pecado, a negar essa natureza pecaminosa que nós temos e os nossos desejos mundanos, a concupiscência mundanas. Vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente. Paulo usa essas palavras diversas vezes, a palavra sobriedade, não é? Mostrar-se sóbrio e que nós possamos viver nesse século de forma sóbria, de forma justa e de forma piamente, ou seja, em santidade. Pio quer dizer pureza. E é isso que a graça se mostra e revela e ensina. Aguardando a bem-aventurada esperança. Que bem-aventurada esperança é essa? A esperança do aparecimento, da manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança. Paulo já tinha dito que a nossa esperança era a esperança de vida eterna, no verso 2 da sua introdução. Agora no capítulo 2, verso 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Que dia glorioso será a manifestação de Jesus Cristo, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus vai voltar gloriosamente. Esse dia será maravilhoso. Então, cada cristão